ano e vamos falar sobre divisibilidade, ou sobre os critérios, né? Sabe quando você tem aquele número muito grande e você fica pensando, será que ele é divisível por isso? Será que ele é divisível por aquilo? Bom, os critérios de divisibilidade vieram pra nos ajudar nesse ponto. Foram pra facilitar a nossa vida. E é sobre isso que a aula de hoje vai falar, tá bom? Espero ajudar vocês. Beijo, vamos lá! Pessoal, hoje vamos falar dos critérios de divisibilidade. Ou seja, critérios de divisibilidade nada mais são do que as características do número divisor. Por exemplo, como que eu vou saber quais são os números divisíveis por 2? Existem características dos números que podem ser divisíveis por 2. Isso para os números de 3, de 4, de 5, de 6, para todos os números, existem esses critérios de divisão, tá bom? Aqui falando rapidamente sobre os critérios de divisibilidade para o número 2, é um só o critério. Para encontrar um número que seja divisível por 2, esse número tem que ser par. Se ele for par, ele é divisível por 2. Então, por exemplo, aqui, ó, 1020 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina em 0 e é par. Os números pares, como a gente já viu na sala de aula, eles terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Se qualquer número que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele pertence aos critérios ele atende, né, aos critérios de divisibilidade do número 2. Agora, falando sobre os critérios de divisibilidade do número 3. O critério para descobrir se um número é divisível ou não por 3 é o seguinte: você vai pegar todos os algarismos desse número e vai somar. Se o resultado dessa soma der um número divisível por 3, então sim, esse número vai ser divisível por 3. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, 1233 é divisível por 3? Para saber, basta somar 1 mais 2 mais 3 mais 3. Deu o resultado 9. Como 9 é divisível por 3, logo 1233 também será divisível por 3. Então, a única regra de divisibilidade do 3 é a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. As características de um número divisível por 4 são duas. Ou ele tem que terminar com o final 00, ou os dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. Por exemplo, aqui, 1200 termina em 00. Se termina em 00, logo ele é divisível por 4. Por exemplo, aqui, o segundo exemplo, 616. Como termina com 16 e 16 é divisível por 4, logo 616 também será divisível por 4. Outro exemplo aqui, 5.832 termina com 32. Como 32 também é um número divisível por 4, logo 5.832 também será um número divisível por 4. Os critérios de divisibilidade do número 5, eles são bem simples. Ou eles têm que terminar em 0 ou termina em 5. Geralmente é só a tabuada que vai de 0, 5, 10, 15, 20, 25. Pois é, o critério que ele usa é esse. Ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Por exemplo, aqui, 930 termina em 0, logo ele é divisível por 5. 935 termina em 5, logo ele será divisível por 5. Para descobrir se um número será divisível por 6, o critério de divisibilidade dele é o seguinte. Divisibilidade, né? O critério de divisibilidade dele é o seguinte. Primeiro, ele tem que ser divisível por 2 e por 3, ou seja, ao mesmo tempo. O número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como por 2 a gente sabe que são só os números pares, logo o 6 também será números pares. Só que preste atenção, nem todo número par será divisível por 6.
ok? Para ser um número par divisível por 6, ele tem que ser divisível também por 2 e também por 3, tá bom? Vamos aqui ao nosso exemplo. 510. Será que é divisível por 6? Como termina em 0, ele é par, logo ele é divisível por 2. Agora vamos ver a soma, vamos ver se ele é por 3 também. 5 mais 1 mais 0 dá 6. 6 é divisível por 3. Logo, o 510, ele é divisível por 2 e por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, ele também será divisível por 6. Ok, pessoal? Esse é o critério do número divisível por 6. Vamos aqui ao exemplo 2. Olha, preste atenção. 15.420, ele é divisível por 6? Primeira coisa é descobrir se ele é por 2, né? Se ele vai ser divisível por 2. Será que ele vai ser divisível por 2? Bom, termina em 0. Se termina em 0, já pertence à característica dos números divisíveis por 2. Logo, então, ele pertence aos divisores de 2. Vamos ver se ele pertence aos divisores de 3? Para descobrir, eu tenho que somar todos os algarismos. Como que eu faço isso? 1 mais 5 mais 4 mais 2 mais 0. Quanto que dá isso? 6, 10, 12. 12. Deu 12. 12 é divisível por 3? Sim, se ele é divisível por 3, que 12 dividido por 3 dá 4. Se ele é divisível por 3, então ele também é por 6. Ele foi divisível por 2 e por 3. Logo, então, ele também será por 6. Ok, pessoal? Esse é o critério da divisibilidade por 6. Descobrir agora se o número é divisível por 7, eu preciso corresponder a algumas questões. Primeiro, ou seja, melhor, seguir alguns passos. Para descobrir se um número é divisível por 7, eu preciso seguir alguns passos. O primeiro passo. Eu tenho que separar o último número. Aqui, por exemplo, no 574, eu pego o último número. Qual é o último número? O número 4. Segundo passo é multiplicar esse algarismo, que é o último, por 2. Então, o meu último algarismo tinha sido 4. Eu peguei o 4 e multipliquei ele por 2. Encontrei o número 8. Ok? Eu encontrei aqui o número 8. Encontrei o número 8, eu pego aquele número que tinha sobrado do número todo, ok? Ó, era 574. Se eu tirei 4, sobra o quê? 57. Do 57, eu vou tirar o resultado que eu obtive de 4 multiplicado por 2, que no caso foi o 8. Então, 57 menos 8 deu quanto? 49. Agora, eu vou verificar se o resultado que eu obtive ele é divisível por 7. O 49 é divisível por 7? Sim, 49 é divisível por 7. Logo, ele corresponde a todos os critérios de divisibilidade por 7. Tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 7.644. Vamos lá. Meu primeiro dever é fazer o quê? Pegar o meu último algarismo, que nesse caso é o número 4. Pegar o meu último algarismo, que é o 4, né? Nesse caso aqui foi o 4. Agora, meu segundo passo é multiplicar esse algarismo por 2. Então, eu vou fazer 4 vezes 2, que é igual a quanto? 8. Descobri lá que é o 8. Agora que eu descobri que é o 8, quem sobrou? Sobrou o número 764. Logo, eu vou pegar o 764 e vou diminuir 8, que foi o meu resultado aqui da multiplicação, que vai ficar igual a 756, ok? 756 é divisível por 7?
Ah, professora, ainda está um número muito grande. Então, caso não seja fácil a verificação, repita o processo. Vamos repetir o processo aqui, tá bom? Vamos pegar o número 6 e vamos multiplicar por 2. Dá quanto? 12. Peguei o número 6 e multipliquei por 2 e fiquei com 12. Agora me sobrou quem? 75. Logo, 75 menos 12, que vai me dar o valor de 63. 63 é divisível por 7? Tem na tabuada do 7 lá, o 63? Tem. Logo, 7.644 também é divisível por 7. Tá bom? Pessoal, agora os critérios para um número ser divisível por 8. Primeiro, ele tem que terminar em 3 sequências de 0, tá bom? 0, 0, 0. Ou os 3 últimos números devem ser divisíveis por 8. Ou seja, é uma regra bem parecida com a do número 4, se você for parar para perceber, tá bom? Vamos supor aqui o primeiro exemplo. 12.000 é divisível por 8? Sim, porque termina com 3 zeros. Se termina com 3 zeros, ele faz parte, logo ele é divisível por 8, tá bom? Aqui. Agora eu quero saber um número bem grande, ó, um número bem grande aqui. Se ele é divisível por 8. Nossa, professora. Gente, é fácil. Vou lá, desse número todo grandão aqui, eu peguei só os últimos 3 números, que nesse caso foi 432, e dividi por 8. A divisão deu exata, deu 54. Logo, se ele é divisível por 8, esse número todo grandão aqui também será divisível por 8, tá bom? Ou seja, ou ele tem que terminar em 0, 0, 0, 0, 0, 3 sequências de 0, ou os últimos 3 algarismos dele tem que ser divisível por 8. Para ele ser divisível, a divisão tem que dar exata, tem que terminar com 0, 0 lá no resto. Se termina com 0, 0 no resto, logo, esse número, por mais que seja grandão aqui, eu não precisei fazer a divisão passo a passo dele para descobrir que ele era divisível. Eu usei só o critério de divisibilidade e já descobri que esse número todo aqui também é divisível por 8. Para saber se um número é divisível por 9, é bem parecido com a regra do 3. A soma de todos os algarismos dele tem que dar um valor que seja divisível por 9. Por exemplo, aqui, 6.282 é divisível por 9? É só eu somar. 6 mais 2 mais 8 mais 2 deu 18. 18 é divisível por 9? Sim. Logo, 6.282 também será. Tá vendo que é bem parecida com a regra do 3? Tem algumas que são bem parecidas, a do 3 e a do 9, a do 4 e a do 8, a do 5, do 10 e do 2, elas são bem simples. A mais complexa aí, que leva mais passo, é só a do 7, mas ela também não é nada difícil. E a do 10 aqui para finalizar, que é uma das mais simples de todas, ela diz exatamente o seguinte, que todo número que termina com 0 é divisível por 10. Se terminou com 0, pode ser um 0 só. Ele é divisível por 10, tá bom? O exemplo aqui, 3.230 é divisível por 10? Sim, dá 323. Então, pessoal, os critérios básicos de... Lembrando que essa foi uma aula básica, tá? Sobre os critérios. Vocês têm que ler, assistir os vídeos adicionais que eu coloquei aí e ser um aluno ativo agora nesse momento, tá bom, pessoal? Conto com vocês. Qualquer dúvida, na nossa aula online a gente vai estar tirando.
E esses critérios de divisibilidade são mais para ajudar vocês mesmo, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre divisibilidade. Até difícil de falar. Espero que tenha ajudado vocês. Não percam o slide, tudo que tá lá é muito importante. Também façam aquelas anotações no caderno, assistam a aula online, porque é lá que nós vamos tirar toda e qualquer dúvida que vocês ainda tenham, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima aula.